A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Estamos retornando novamente para o livro de Jó. Hoje vamos falar no capítulo 28, onde fala do 12 ao 28. Vamos passar por Provérbios 7, 4, Provérbio 8, 11 e 12. Onde o tema é Jó fala o valor da sabedoria. Se você parar para pensar, raciocinar comigo, como é que um homem na situação de Jó, convivendo com aqueles 3 amigos apontando, atacando, tinha tempo, quer dizer, tinha na mente, para falar de assuntos tão valiosos? Sabe por quê? Porque ele orava. E porque mesmo diante do seu sofrimento, ele não saiu da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. E diante de tudo isso, ele tinha força para ter assuntos muito bons. E tinha argumento. E a gente sabe que pessoas no normal cairiam numa depressão, muitos se matariam. Aconteceria coisas terríveis na vida de um ser humano que passasse pelo que ele está passando. Muitas vezes não passa nem por a metade. Mas Jó tinha a graça de Deus. Eu e você tem que estar lendo a Bíblia, porque ele conhecia a palavra. Eu vou te mostrar aqui em Jó 28. É necessário conhecer a palavra para os dias maus. Amém? O tema é Jó fala o valor da sabedoria. 28, 12. Mas onde pode se achar da sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Veja que perguntas coerentes e sensatas ele fazendo para os seus amigos que só atacava ele. Os seres humanos não conhecem o valor da sabedoria e não encontram neste mundo. Não. Neste mundo a gente encontra o quê? Outras prioridades, né? Às vezes é o quê? Farras, muitas vezes bens materiais. Mas a sabedoria dá o quê? Diretrizes para nossas vidas em qualquer situação. O oceano afirma, aqui não está. E o mar diz, aqui também não. Vê que palavra tão bonita, poética, não é verdade? Ela não pode ser comprada com ouro, nem trocada por prata. Veja que ele dá o exemplo das joias, que a sabedoria não compra. E é verdade. Porque a sabedoria nos dá direcionamento em qualquer situação. O ouro e a prata não, só dá status, né? Não se compara a sabedoria com o ouro mais puro, nem com a pedra preciosa, como a ágata ou a safira. Ele fala de joias que na Bíblia fala. Safira, fala que a rua dos céus tem safira, né? Ele fala de coisas que estão na palavra, porque ele lia. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fundamental eu e você conhecer a verdade, porque não sabemos o dia da perca, não sabemos o dia do luto, não. E quando a gente está firmado na rocha, a rocha está nos sustentando nas horas difíceis, que é o Senhor. Ela vale mais do que o ouro ou o vidro. Não se pode tocá-la por joias de ouro puro. Quer dizer, a sabedoria é muito mais valiosa do que as joias e não se pode tocar nela. Do coral e do cristal nem se fala. A sabedoria é mais valiosa do que as pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. E ela não pode ser comprada com ouro mais puro. Veja que isso aí, minha gente, é uma orientação, é um exemplo extraordinário que ele está dando. De onde vem, então, a sabedoria? Em que lugar está a inteligência? Eu vejo que ele falava tudo isso, perguntava aos amigos, porque ele queria mostrar a eles que eles estavam ali sem sabedoria. Diante de uma dor tão grande de Jó, do seu luto, das enfermidades, mas eles não estavam respeitando. E quem estava, a vítima, é que estava orientando eles. Olha que homem extraordinário. Nenhum ser vivo pode vê-la, nem mesmo as aves que voam no céu. Até a destruição e a morte, dizem, nós apenas ouvimos falar dela. Ele disse que a destruição e a morte diz que só ouviu falar da sabedoria. Eu fico encantada com os argumentos de Jó, com os comentários de Jó.
diante de toda uma situação dificílima que ele estava passando. Só Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde está a sabedoria. Olha que exemplo extraordinário. Ele disse a seus amigos, olha, só Deus é que sabe. Porque ele já mostrou que joia, prata, ouro, safira não tem o valor que tem a sabedoria. Ele fala que a morte não sabe, nem o abismo sabe o direcionamento da sabedoria. Porque a sua vista alcança os lugares mais distantes do mundo, ela vê tudo o que acontece aqui na terra. Ele disse que a sabedoria alcança tudo e vê tudo. Quem é a sabedoria? É o próprio Deus. Ele estava falando de quem era o Deus dos céus e da terra. Quando Deus regulou a força dos ventos e marcou o tamanho do mar. Aqui, veja que todas as vezes que ele comenta, ele fala de coisas da palavra. Porque ele diz assim, quando Deus regulou a força do vento. A Bíblia diz que Deus tem reservatório de vento. Isso é uma coisa, humanamente falando, incompreensível. Mas ele dá esse exemplo. Aí ele diz, e marcou o tamanho do mar. A Bíblia diz que o mar, o oceano, é uma concha d'água na mão do Senhor. Olha a importância de conhecer a palavra de Deus. Quando decidiu onde a chuva devia cair e por onde a tempestade devia passar. Tudo isso quem decidiu? O Senhor, o grande e o mestre da sabedoria. Glória a Deus. Foi então que ele viu a sabedoria e a examinou e a aprovou. Deus era a sabedoria, examinou ela e aprovou. Mas aprovou e muitos não têm, porque não pedem. Muitos pedem bens materiais, não é errado. Agora não bota isso na frente. Muitos pedem muita coisa, menos a sabedoria, o entendimento, que é o que dá direcionamento para mim e para você em qualquer situação. Para terminar o 28. E ele disse aos seres humanos, para ser sábio, é preciso temer o Senhor, Deus dizendo. Para ter compreensão, é necessário afastar-se do mal. Quem teme ao Senhor tem sabedoria. Quem se afasta do mal tem sabedoria, tem entendimento. Então, ele dá um show àqueles amigos dele, que só estavam ali preocupados em julgar ele. Olha o que diz aqui em Provérbios 7:4. Trate a sabedoria como sua irmã e o entendimento como seu melhor amigo. Vocês estão vendo como Jó conhecia a palavra? Como Jó estava falando de propriedades, de coisas extremamente necessárias. Porque Jó, independente da sua luta, Jó conhecia um pouco da palavra. Jó sabia que Deus era bom e que o poder, a sabedoria e a grandeza estava com ele. Para terminar, Provérbio 8, 11 e 12. Eu sou a sabedoria, sou mais precioso do que as joias. Tudo que vocês desejam não pode ser comparado comigo. Quem é a sabedoria? Deus. Aí o 12 diz, eu sou a sabedoria, tenho compreensão, conhecimento e juízo. Então, irmãos, irmãs, vamos pedir sabedoria, vamos pedir entendimento, vamos estar lendo sempre, sempre a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do eu, da vaidade, de tudo que não agrada a Deus. A verdade lhe mostra, e quando eu e você pede, ela mostra de cara, sabedoria e entendimento. E Jó é um exemplo disso. Jó é uma referência de sofrimento, mas de compreensão e de entendimento, de prudência e de sabedoria. Então eu e você não sabemos, muitas vezes estamos numa situação difícil, mas amanhã chegou outra pior. Mas buscando Deus, lendo a palavra, Ele dá sabedoria, Ele dá entendimento e Ele dá direcionamento. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.